Pessoal, a aula está sendo gravada já, certo? Então, vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo, falando aí das sociedades empresárias, certo? Aqui já é matéria da segunda avaliação, certo? Então, pessoal, o que é uma sociedade? Todo mundo sabe o que é uma sociedade, né? É a união de duas ou mais pessoas para buscar a consecução de algum objetivo, seja lícito ou ilícito, né? Se a sociedade for de fins ilícitos, ela é a associação criminosa, né, que vai para o direito penal. Associação criminosa, e se for bem organizada mesmo, aí já será a organização criminosa, que é mais grave. Aqui no nosso caso, direito empresarial, nós não vamos analisar o aspecto criminal das sociedades, nem das sociedades lícitas, nem das ilícitas. Mas sociedade todo mundo sabe então o que é, né? A união de duas ou mais pessoas com o objetivo de facilitar o atingimento de um determinado bem. As pessoas se unem porque acham que ao unir forças e capitais, elas terão chances de ter mais sucesso no que buscam do que se agirem sozinhas, não é isso? Por isso formam sociedades. As sociedades, pessoal, podem ser empresariais ou não empresariais, né? Nem toda sociedade é empresarial. Isso aqui nós vamos ver também no decorrer desse conteúdo, né? Então, quando se fala de sociedade, a gente já parte do princípio que tem pelo menos duas pessoas. Apesar de que foi criado, por exemplo, a Sociedade Limitada Unipessoal, SLU, que nós vamos ver ainda. Ela se chama sociedade, mas ela não tem sócio. Ela tem só um titular. Então, é um nome que, ao rigorosamente, ele está errado, né? Porque sociedade teria que ser de duas pessoas para cima. Quando você diz que uma empresa individual é uma sociedade, você está entrando em paradoxo. Mas o legislador quis dar esse nome porque não encontrou um nome melhor, eu acho. E aí vai ficar assim, mas é estranho, né? Sociedade de um sócio só. Se é sociedade, na minha compreensão, teria que ser de duas pessoas físicas ou jurídicas para cima, não é isso? Mas tudo bem. Vamos para frente aí. No Código Civil, diz aqui ó, o artigo 981. Considera-se contrato de sociedade aquele mediante o qual as pessoas reciprocamente se obrigam, né? Então, elas se obrigam porque querem. Se é um contrato, você assina porque quer, você não é obrigado. Se obrigam a contribuir com bens ou serviços, pode ser também bens e ou serviços, né? Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Para o exercício de atividade econômica, que é a atividade que busca fins lucrativos, e a partilha, que é a divisão, entre si. A partilhar, faltou um R bem aqui. E a partilhar entre si os resultados. Quais são os possíveis resultados do exercício de uma atividade em sociedade? Seja empresarial ou não empresarial. Pode ser lucro, pode ser prejuízo, né? E pode também, hipoteticamente, pode até empatar, né? Não dar lucro, mas também não dar prejuízo. Sociedade, pessoal, então, tá aí em negrito na apostila de vocês. A sociedade ela pode ser empresária, mas ela pode ser também não empresária, tá? Então não caiam no erro de achar que toda sociedade é empresa. Não é. Tem sociedade que é empresa, tem sociedade que não é empresa, certo? Então, olha aqui, está colocado aqui na apostila de vocês justamente esses dois tipos, ó. O que é que nos interessa? Sociedade empresária. E se a sociedade não for empresária, ela é uma sociedade chamada de quê? Sociedade simples. Aí você tem que ter cuidado aqui também para não confundir a sociedade simples
com a sociedade que paga tributos por meio do Simples, que é um regime tributário específico das microempresas e empresas de pequeno porte. O Simples não quer dizer que a sociedade é empresarial ou não empresarial. O Simples é um regime facilitado de recolhimento de tributação, tá? Sociedade simples é o oposto da sociedade empresarial. A sociedade empresarial é a que nos interessa, é a que exerce atividade de empresa. A sociedade simples é a sociedade que exerce atividade que não seja de empresa, certo? Qual é a atividade das empresas, pessoal, de uma maneira geral? Seja ela de prestação de serviço, seja ela comercial, seja ela industrial. Qual é a atividade da empresa? É a atividade econômica, voltada para a produção e circulação de riquezas, efetuada de maneira organizada, registrada, habitual, profissional e sempre com fins lucrativos, né? Estou dando um conceito assim, tirado de repente, né? Mas são muitas formas de conceituar a atividade empresarial, todas elas mais ou menos com esse conteúdo aí que eu acabei de dizer para vocês. E o que é a sociedade simples? É a sociedade que tem fins lucrativos, exerce atividade econômica, mas não se registra como empresa. Se ela não se registra como empresa, então ela não é empresa, mas tem fins lucrativos também, é atividade econômica também. Aí você me pergunta, professor, então qual é afinal a diferença? Pessoal, hoje em dia a diferença ficou difícil de determinar. Basicamente, a diferença está sendo só na hora do registro. As empresariais se registram nas juntas comerciais e as simples registram-se nos cartórios de registro de pessoas jurídicas. Basicamente ficou isso, porque o resto está igual. Até a tributação, que antes era específica das empresas micros e pequenas, agora a sociedade simples, agora não, de um tempo para cá, também tem acesso ao pagamento via super simples ou simples nacional, que era uma diferenciação. Tem também aí uma diferenciação que as sociedades empresariais, micro e pequenas empresas, têm linhas de crédito específicas para elas que a sociedade simples, teoricamente, não tem acesso. Mas no resto é basicamente a mesma coisa e a tendência é que essa separação deixe de existir futuramente, certo? Mas até hoje, nesse momento, existe sim ainda essa separação, tá? Sociedade simples, atividade não empresarial. Sociedade empresarial, atividade empresarial, certo? Basicamente isso. Vamos aqui para frente. Aí, pessoal, eu fiz esse quadrozinho aí, separando os tipos de sociedades. Aí vamos olhar aqui, ó. Primeiramente, nós temos as sociedades não personificadas. O que é uma sociedade não personificada, pessoal? É uma sociedade que não é pessoa jurídica. O que significa dizer que uma sociedade não é pessoa jurídica? Significa dizer que não tem aquela separação entre o que é dos sócios e o que é da sociedade. Está tudo misturado. Não tem a personalidade jurídica separando a pessoa jurídica da personalidade civil das pessoas naturais. Está tudo misturado, certo? Então, essas são as sociedades não personificadas. Elas não são pessoas jurídicas. Do lado esquerdo aí, que está sublinhado, sublinhado agora aí na apresentação, temos aí sociedade não personificada. Do lado direito tem dizendo quais são essas duas sociedades que são consideradas não personificadas.
Quais são elas? Sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Nós vamos ver ainda cada uma delas, tá? Estou só primeiro dando esse quadro inicial para que vocês tenham uma ideia e depois a gente vai ver cada uma dessas aí. Então, nós temos aí sociedade personificada. Quais são? Essas duas. Se temos a sociedade não personificadas, então é de se esperar que tenha também a sociedade personificada. O que é uma sociedade personificada? É aquela que efetivamente possui personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica, pessoal? É a titularidade, a capacidade, a aptidão para exercer direitos e obrigações por conta própria. É a separação que existe entre a personalidade da própria empresa e a personalidade civil dos sócios que estão por trás dessa empresa, certo? Então, quais são os dois tipos de sociedades que efetivamente têm essa separação e têm a personalidade jurídica? Quais são os dois tipos? São as sociedades empresariais, que é o conteúdo da nossa disciplina, e são as sociedades simples. O que é toda sociedade simples é personificada? Sim. É só você olhar aí no quadro, né? Toda sociedade empresarial é personificada? Sim. Toda sociedade empresarial é pessoa jurídica? Sim. Toda sociedade simples é pessoa jurídica? Sim. Qual é o conteúdo que nos interessa? A simples ou a empresarial? A empresarial. O que é a sociedade empresarial? É aquela onde duas ou mais pessoas se reúnem para exercer a atividade de empresa. O que é a sociedade simples? É a união de duas ou mais pessoas que se juntam para exercer a atividade que não é de empresa. Quais são as atividades consideradas como não sendo de empresa? Como sendo a priori, ou pelo menos em princípio, sendo atividades não empresariais, que se encaixam como as atividades da sociedade simples. São as atividades de natureza científica, artística, científica e literária. Tá? Isso está na apostila e mais na frente, quem acompanhar vai ver novamente ou ler depois aí na apostila vai encontrar isso que eu estou falando. Certo? Então, pessoal, toda sociedade empresarial, olha, presta atenção que eu estou falando de sociedade. Passamos o ponto que falávamos de quê? Do empresário individual. Isso aí passou, pessoal. Nós não estamos falando aqui de empresário individual. Ok? Vendo aqui se alguém escreveu alguma coisa no chat, mas ninguém escreveu nada. Que às vezes eu não vejo, né? Então, nós não estamos mais falando de empresários ou empresas individuais. Porque, no caso, quando se fala de empresa individual, aí realmente tem um empresário individual de responsabilidade ilimitada que não é pessoa jurídica, apesar de ter CNPJ. É equiparado. E temos a empresa individual do tipo Eireli, que é pessoa jurídica. E temos ainda a sociedade limitada unipessoal, que só tem um titular, é equivalente a uma empresa individual que também tem personalidade jurídica, certo? A partir daqui, ó, dessa unidade 3, nós estamos falando de sociedades. Deixamos para trás, então, as empresas individuais. A gente faz de conta que vocês entenderam e estudaram isso aí e sabem hoje, bonitinho, o que foi dado, né? Tenho essa fé, não tenho? Tenho, não tenho? Tenho. Eu tenho. Tenho essa fé aí. A fé não pode acabar nunca, professor. Pode não, Adinale. Pode não. Até mesmo quando eu pego as provas para corrigir, a minha fé fica tão abalada meu Deus, como serão contadores?
como é que vai ser contador? Aí a Adinali vem e me lembra, professor, não perca a fé. Daqui para o final do curso, ou já depois dele, o milagre acontecerá e essas pessoas serão contadores e vai dar certo, não vão passar Em minha vergonha. defesa, eu vou ser administradora. Você vai ser, sim, Tô, o seu curso é de administração, é? exatamente. Eu tô mais Ah, salva. tá certo, tá certo. Então, graças a Deus você será um excelente administrador, né, Aginaldo? Temos essa esperança, não temos? Temos sim, professor. Essa esperança nós temos. Tá certo. A faculdade, o estudo, o sucesso depende de cada um, né? Cada um faz o seu. Mas vamos lá. Vamos lá. Pessoal, vimos aqui, ó, sociedades personificadas. Então, nós estamos tratando apenas das que têm personalidade jurídica de verdade. Quais são elas? Ou elas são as simples, que não é o conteúdo da nossa disciplina, ou elas são as empresárias, certo? Repetir, não foi? Foi, repetir. Tranquilo, foi de propósito. Supondo agora que vocês conseguiram já, assim, nesse momento, embora tenha acabado de falar, ficou claro que toda sociedade empresária, ela é o quê? Personificada. Existe, olhando para esse quadro aqui, ó, olhando para esse quadro aqui, só esse quadro bem simplesinho aí. Pelo que está dito aí, existe sociedade empresarial sem personalidade jurídica? Não. Existe sociedade simples sem personalidade jurídica? Não. Toda sociedade personificada ou é simples ou é empresária? Sim, só tem essas duas. Então, a gente compreendeu aqui, ó, que toda sociedade, pessoal, sociedade, não é empresa individual. Toda sociedade empresária ou empresarial, que é a mesma coisa, ela será personificada. Então, quais são os 5 tipos de sociedades empresariais que existem? Aí vai descer bem para cá, ó. Toda sociedade empresária ela é personificada, tá dito bem aqui, né? Ó. E quais são as sociedades empresárias, portanto, todas personificadas? Quais são as que existem? São 5, tá? São 5. Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada. Aqui dentro dela eu incluo a sociedade limitada unipessoal, a gente inclui ela aqui dentro, a sociedade anônima e a sociedade em comandita por ações, certo? São 5 tipos, né? Subentendendo que a SLU está bem aqui dentro das limitadas, porque ela veio considerada como uma sociedade, embora tenha um único titular, e limitada também, por isso a gente inclui ela aqui dentro. Lá na apostila, lá na frente está isso aí. Tá recolocado isso aí de outra forma, certo? Então, nós vamos estudar esses 5 tipos de sociedade. Vamos ter que estudar os 5 aí. Pessoal, desses 5 tipos de sociedade aí, qual das 5 vocês já ouviram falar ou sempre ouvem falar? Digam aí, façam uma forcinha aí, participe aí. Pode ser por escrito ou falando. Vai lá, 12 povos aí. Adinale, Albert. Quem é que olha aí e só diz qual é o nome que geralmente vocês escutam falar dentre essas 5 aí? Ixi, Maria. Meu Deus, só os grilos respondendo. É uma lástima. Lorena, responda além de kkk. Olha, não, Albert. Dentre as 5 empresárias, olha aí, do lado esquerdo tem as empresárias, do lado direito tem os 5 tipos.
olha os 5 tipos aí, vai ver que tu não tá com a apostila aberta aí, né? Tá acompanhando só comigo aqui, pode ser isso também. E o povo não tá mais abrindo nem a apostila, vai só pela apresentação. Mas tudo bem, vamos lá. Olha aí, ó, os 3 aqui é porque ficou separado, no meio quebrou a tabela no meio de uma página para outra. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Qual dessas 5 aí, pessoal, que vocês escutam falar? Acho que é anônima e limitada. Eu acho que é mais comum. Meu Deus! Adinale, obrigado. Você salvou a honra dessa turma. Edivan chegou aí no segundo tempo. Pegou, não sei se pegou a carona ou se foi mesmo, mas é isso mesmo. A gente só escuta falar da limitada e da SA, né? As outras existem na prática e na teoria também, mas a gente nunca escuta falar, porque são pouco comuns. Aí você pode perguntar, a gente vai ver cada uma das 5, tá? Inclusive as 3 que praticamente não se usa mais, mas tem que falar. Vamos ver, né? As 5. Mas eu já antecipo logo, por que que quase todo mundo escolhe a limitada ou a SA, uma ou outra? Por que que as outras 3 ficam em desuso? Pessoal, porque as que têm sócios com responsabilidade patrimonial limitada, ou seja, protegido o seu patrimônio pessoal contra as dívidas da empresa, são justamente a LTDA e a SA. Está explicado por que que todo mundo prefere ir para essas duas, certo? Já que você vai montar uma sociedade empresarial, então é melhor montar logo uma limitada, né? Já que a lei dá essa opção, monte uma limitada. No caso, a SA, o pessoal não vai tanto para ela porque são grandes, médias e grandes empresas, porque os custos e a burocracia para constituir uma SA é muito elevada. Então, o pessoal micro, pequena, média, vai sempre para limitada, certo? Então, vamos lá. Dessas 5 aqui que nós vamos ver, alguma dessas 5 aqui, ela é. Alguma das 5 não é pessoa jurídica? Não, pessoal. Qualquer uma das 5 é pessoa jurídica, certo? Tá aqui de novo, ó, as 5 aqui, ó. Para o direito empresarial, o que mais interessa são as sociedades empresárias, lógico, né? Então, tá aqui as 5, ó. As que a gente sempre ouve falar: limitada e anônima. Essas outras aqui a gente nunca ouve falar, né? Mas existem, viu? Tanto na lei como na prática, elas existem. E aí, então, falado aí essa separação, esses conceitos iniciais, para vocês terem uma ideia, nós vamos agora analisar uma a uma, tá? Por essa tabela que eu coloquei aqui, ó, em primeiro lugar estão o quê? Estão o quê? As sociedades não personificadas, que são essas duas aqui, ó. Então nós vamos começar pelas duas, né? Pela ordem. Então, ó, começando de novo aqui, ó. Sociedades não personificadas. O que é uma sociedade não personificada? É aquela que não tem personalidade jurídica. Não é pessoa jurídica. Em primeiro lugar, sociedade em comum. Segundo lugar, sociedade em conta de participação. Não é em cota, não, é em conta mesmo. O nome está correto. Vamos analisar cada uma. Sociedade em comum. Pessoal, sociedade em comum é a sociedade que é de fato, mas não é de direito. Sociedade em comum é a sociedade irregular. Tá bem aqui, ó. Sociedade irregular. Aí os voadores, né? Os voadores, agora não, porque não tem mais prova, né? É só Ctrl C e Ctrl V. Então facilitou. Tem gente que nem tá colando sem nem olhar o que colou. Mas quando era prova,
alguns anos atrás, no século passado, não sei se ainda volta, quando chegava aqui na prova, que não era pesquisada, você tinha que estudar de verdade, tinha que compreender a matéria. Aí eu perguntava o que era a sociedade em comum. Pessoal, sociedade em comum é a sociedade irregular. É aquela que existe na prática, mas não existe juridicamente, pelo menos para o lado bom. Exemplo, você está lá na sua casa, derruba uma parte do muro, abre um balcão e está funcionando um bar ou um mercadinho. Não registrou em junta comercial, não virou MEI, não pediu autorização da prefeitura, não tem alvará, não tem nada. Existe concretamente? Existe de fato? Existe. Juridicamente existe? Se você procurar o CNPJ, tem? Não tem. Tem nome empresarial? Não. Tem endereço? Não. Tem nome dos sócios ou do titular individual? Não. Né? Então, pode abrir conta no seu próprio nome? Não, ela não existe, juridicamente. Só existe para o lado mal. Se causar algum prejuízo, será responsabilizada. Mas aí quem vai ser responsabilizado, na verdade, não é a sociedade, porque ela não existe, né? Serão as pessoas naturais por trás da sociedade, certo? Aí ela se chama sociedade em comum, não porque ela seja uma sociedade que é comum, que tem em todo lugar, em toda esquina, não tem nada a ver. Ela é sociedade em comum porque a consequência dela ser irregular é que todos os sócios têm a responsabilidade comum a todos, ou seja, igual. Que tipo de responsabilidade patrimonial será? Será sempre ilimitada. Ou seja, o patrimônio pessoal deles é quem vai responder pela dívida da atividade empresarial irregular que eles exercem, já que a empresa não tem patrimônio próprio. Então, as obrigações deles são comuns a todos eles, se houver mais de uma pessoa, né? Então, ela é incomum nesse sentido, de que as obrigações são comuns a todos os que participam. Se for só um, será só dessa uma única pessoa. Aí a gente via os astronautas nas provas, né? Voltando para a prova, os astronautas que não assistiam aula, nem pegavam nem na apostila, na prova, né? Pedia lá, defina, explique o que é uma sociedade em comum. Aí a pessoa botava lá, sociedade em comum, como o próprio nome diz, são sociedades frequentemente formalizadas no nosso ordenamento jurídico. São as mais comuns, porque são as que mais dão lucro, são as mais fáceis de funcionar. E aí vai, rapaz, o cara escrevia meia página dizendo que a sociedade é em comum. Né? Exatamente, Daniel. Exatamente. Aí você escrevia meia página, ó. Poxa, eu ia ler, aí, ó, zero. Zero na questão, né? Nada, nada a ver. Nada a ver. Mas vocês escaparam, né? Disso aí, vocês estão estudando numa boa, não precisa fazer prova, mas todo mundo com certeza está estudando, aprendendo, direito empresarial. Eu fico feliz. Então, sociedade em comum é essa aí. É a irregular. Uma sociedade limitada, se ela não for registrada, ela é uma sociedade limitada? É não. Ela é o quê? Ela é uma sociedade em comum. É assim que o Código Civil chama. Sociedade limitada, ela só é limitada e só existe realmente a limitação se ela estiver toda funcionando, registradinha, bonitinha. Se não tiver, ela é o quê? Ela pode até, você pode até dar o nome de limitada, mas na prática, legalmente, ela é o quê? Em comum, ou irregular, ou de fato, certo? Ó, todos os sócios, qual é a consequência? Ó, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações, certo? Ela não é sociedade empresária, ela é sociedade o quê? Em comum. Ou então, se você quiser dizer de outra forma, você pode até dizer que ela é uma sociedade empresária irregular.
Aí tudo bem, a gente entende que você está chamando ela de empresária, mas empresária irregular. Porque empresária de verdade, ao pé da letra, ela não é, tá certo, pessoal? Porque não existe sociedade empresarial sem registro, ou com registro incompleto ou irregular. Aí ela passa, muda de nome, a SA passa a se chamar em comum, a limitada passa a se chamar em comum, comandita simples, qualquer uma muda de nome e o Código Civil chama de sociedade em comum. Por quê? Porque é irregular. É de fato, mas não é de direito. Ela, eu acho que ficou claro, né? Espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem parar, podem perguntar. Eu acho esse conteúdo bastante interessante, né? Tem gente que não gosta, não, mas tudo bem. Sociedade em conta de participação, SCP. Não é SPC Serasa, viu? Não é, já vi gente trocando também. A SPC não é SPC, pessoal, é Sociedade em Conta de Participação, certo? Sociedade em conta de participação, ela não é irregular, ela não é ilegal, ela é prevista no próprio Código Civil. Ela é considerada uma sociedade não personificada porque ela não é registrada nem como empresa e nem como sociedade simples. Ela é apenas um contrato entre alguém que já é empresário, já tem uma empresa constituída, e alguém que não é empresário, não quer virar sócio da empresa, mas quer investir naquela empresa. Aí o investidor faz um contrato, apenas um contrato, esse contrato de participação, em que um investe na empresa do outro. Uma pessoa que não é empresária investe numa empresa já constituída, mas não quer virar sócio dentro do contrato social. Quer só investir ali por um tempo, ver se dá certo, de repente, se gostar, até vira sócio efetivamente dentro do contrato social. Se não gostar, vai embora. Não fica com responsabilidade pelas dívidas da empresa, porque não é sócio dela, é sócio apenas num contrato relacionado a ela. E aí, geralmente, esses contratos, eles são feitos por tempo determinado ou por atividade específica até concluir aquela atividade. Depois ele se desfaz. O contrato é registrado, mas o contrato é registrado como qualquer contrato, como um contrato de venda, por exemplo, em cartório. Mas isso não faz ele não faz nascer personalidade jurídica. São dois tipos de sócio na SCP: o ostensivo e o oculto. O oculto, aliás, o ostensivo é o que já é empresário, tem uma empresa constituída no seu nome. O oculto é aquele que nem é empresário e nem vai virar empresário. Ele apenas vai investir numa empresa por meio de um contrato, que é o contrato de sociedade em conta de participação. Ele não vira sócio no sentido de ser membro da empresa. Ele é sócio, ele é sócio por meio apenas de um contrato, geralmente com prazo ou objetivo determinado, certo? Então, o sócio ostensivo é o que vai assumir todas as atividades, exercer todas as obrigações e direitos no nome, em seu próprio nome. O oculto entrega apenas o dinheiro para a sociedade, para a empresa já constituída, que é o sócio ostensivo, e esse vai utilizar e com o lucro que obtiver, vai devolver para o sócio investidor, que é o chamado sócio oculto, a parte que eles combinaram entre si como remuneração do investimento que ele fez, certo? Esse tipo de sociedade não é irregular, não é proibida, é chamada de oculto porque tem um sócio que, se você procurá-lo na junta comercial, não vai encontrar porque ele não é empresário, ele é apenas investidor. Se olhar o contrato social daquela empresa, ele não consta como sócio. Por isso ele é chamado de oculto, mas não é escondido. Oculto aí não é no sentido de escondido nem de proibido, tá?
A SCP é empresa? Não, não é empresa. Quais são os 5 tipos de empresas, sociedades empresariais que existem? Sociedade anônima, limitada, comandita simples, comandita por ação e nome coletivo. Citei a SCP? Não, porque a SCP não é sociedade empresarial, ok? E aí, pessoal, aqui na apostila tem os outros detalhes que vocês vão aí ler depois com calma, né? Certo? Pagando aqui uns errinhos aqui na apostila, vocês vão ler com calma, mas tá tudo explicado já até agora, certo? Alguma dúvida até aqui ou podemos continuar? Ok. Então, silêncio significa sim, né? Pessoal, vimos aqui os 2 tipos de sociedades não personificadas. Quais são? Sociedade em comum, sociedade em conta de participação. Vimos então as 2 não personificadas. Vamos ver as personificadas. Está aqui, ó. Sociedade personificada. Considera a sociedade personificada aquela que possui personalidade jurídica, obtida mediante o registro de seus atos constitutivos no órgão competente. O que é o ato constitutivo? É o contrato social ou o estatuto, que é a mesma coisa do contrato social, sendo maior. Ou a declaração de empresa individual, se for uma EIRELI ou uma sociedade limitada unipessoal, certo? As sociedades personificadas são as que são pessoas jurídicas de verdade. Tem a separação entre o que pertence a elas em relação ao que pertence aos sócios dela. Os patrimônios não se diferenciam. Aliás, os patrimônios se diferenciam. Eles não se confundem, né? Quais são as personificadas? As simples e as empresárias. Presta atenção que eu estou repetindo isso aqui já várias vezes, né? Para ver se vai entrando aí. Sociedade simples, pessoal. Não é o nosso conteúdo, mas nós vamos ter que dar uma olhada aqui para vocês saberem que existe. O que é a sociedade simples? Sociedade simples é aquela sociedade registrada, personificada, que busca fins lucrativos, que tem objetivo econômico, que tem sócios, que busca o lucro, que divide o lucro entre os sócios, mas que o objeto dela, objeto social dela, não é atividade empresarial. Olha aqui, ó. É considerada sociedade simples aquela cujo objeto social seja decorrente de profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística. Pronto. Isso aí é que é a atividade não empresarial. Isso aqui é que é a atividade da sociedade simples. Pessoal, e o que são essas atividades de natureza intelectual, por exemplo? Exemplo, sociedade de médicos, sociedade de dentistas, sociedade de contadores, sociedade de professores, de cientistas, de artistas, de escritores. São atividades que não são consideradas atividades empresariais, certo? Então, a atividade do contador é uma atividade empresarial? Não. A atividade do contador é considerado uma atividade autônoma, né, de profissional regulamentado. É uma atividade regulamentada, profissional regulamentada e independente. Mas ele não é. O contador que atua sozinho atendendo os clientes dele, ele é empresário? Não, ele é um profissional autônomo, né, independente que exerce atividade profissional regulamentada. Não é empresário. O médico que atende sozinho, ele é empresário? Não, ele é médico. Se ele atender junto com outros dois médicos,
Aí ele pode formar uma sociedade simples. 2 contadores, 3, 4, 5, fazem uma sociedade simples, certo? Porque a atividade intelectual, vocês serão chamados de intelectuais, olha aí. A atividade do contador é considerada intelectual. Vão exercer atividades simples. Mas, se quiserem, escolher um daqueles 5 tipos de sociedades empresariais. Porque vão crescer, porque querem crescer, vão contratar muitos empregados, querem uma tributação diferenciada para micro e pequenas empresas, aí pode transformar a sociedade simples em sociedade empresarial, escolhendo um daqueles 5 tipos que eu falei e registrando então na junta comercial. Aí transforma a sociedade simples em sociedade empresarial, certo? A sociedade simples não é registrada na junta comercial, é registrada em cartório. Antes, elas não tinham acesso a pagar tributos pelo Super Simples, mas acho que é de 2014 para cá, até isso elas já podem pagar. Então, a diferença ficou basicamente no local onde ela é registrada, certo? Se é em cartório ou se é na junta comercial, ok? Então, está aí escrito em poucas linhas o que é a sociedade simples. Já a sociedade empresarial, essa é a que nos interessa. O que é a sociedade empresarial? É a união de 2 ou mais pessoas que se juntam para exercer atividade empresarial de forma regular, registrada, organizada, com fins lucrativos, portanto, e para obter lucros que serão divididos entre os sócios. Outra definição que eu dei de cabeça agora, né? São muitas as possibilidades aí, né? Toda sociedade empresária exerce atividade empresarial, correto? Diferindo da sociedade simples. Por que a sociedade simples exerce que tipo de atividade, pessoal? As atividades não empresariais. Quais são as atividades não empresariais? Está aí na apostila e eu já disse na aula várias vezes. As de natureza intelectual, artística, científica ou literária são consideradas não empresariais, certo? Sociedade empresária é considerada a sociedade comercial. Mas o nome adequado hoje é sociedade empresária ou é sociedade comercial? Qual é o nome mais adequado? Pessoal, o nome mais adequado é sociedade empresária. Por que não sociedade comercial? Porque quando você usa o nome sociedade comercial, você está excluindo as sociedades empresariais que não exercem comércio. Quais são? A indústria e a prestação de serviço. E vocês sabem que empresa tem esses 3 ramos: comércio, indústria e prestação de serviço, podendo exercer os 3 juntos, ou 2, ou qualquer combinação entre eles. Por isso que sociedade empresária é um nome muito mais correto, é o mais adequado do que sociedade comercial. Mas hoje em dia utilizam-se as 2 nomenclaturas como se fossem iguais, embora não sejam. Certo? Então, está aí explicado de novo o que é sociedade empresarial. Olha só como eu estou repetindo esse conteúdo inúmeras vezes. Isso aqui é proposital, certo? Proposital porque para ficar batido, para ver se a gente vai compreendendo. Vimos aí então a separação entre sociedade simples e sociedade empresária. Supondo que vocês já compreenderam direitinho, aí nós vamos estar aqui repetindo, ó, quais são os tipos, 5 tipos possíveis de sociedade empresarial. Pessoal, só tem esses 5 tipos. Só tem sociedades empresariais, só tem esses 5 tipos. Se você for constituir uma sociedade empresarial, você e um amigo, um parente, seja lá quem for, tem que escolher um desses 5 tipos aí. Um desses aí, ok? Repetido então isso aí, nós vamos olhar cada um
desses tipos aqui, ó. Começando pela ordem. Letra A, sociedade em nome coletivo. Certo? Sociedade em nome coletivo. Pena que tem pouca gente hoje, nessa aula é até importante, mas tudo bem, estão fazendo prova. Pessoal, sociedade em nome coletivo, está aqui a primeirinha aqui, ó. Qual é a característica da sociedade em nome coletivo? Está sublinhado aí. Olha aí por que as pessoas não querem constituir uma sociedade em nome coletivo. Porque todos os sócios vão ter responsabilidade solidária e ilimitada pelas dívidas ou obrigações da sociedade. Aí ninguém quer colocar o seu patrimônio em risco. Se você constitui uma sociedade em nome coletivo, você tem que passar um patrimônio seu para a sociedade, para ela começar a funcionar, né? Vamos supor que ela comece a funcionar e entre em prejuízo, e entre em falência e perca tudo. Tudo que ela tinha foi vendido para pagar os credores. Aí, então, você já perdeu logo tudo que você colocou na sociedade, né? Mas você tem os seus bens pessoais, que você não colocou dentro da sociedade. Se você escolher uma sociedade em nome coletivo, os credores que não têm mais como cobrar da própria sociedade porque ela já vendeu tudo, eles vão querer cobrar de quem? Dos sócios. Se forem olhar que tipo de sociedade é e olhar lá que ela é uma sociedade em nome coletivo. As dívidas que a própria empresa não conseguiu pagar, os credores vão poder cobrar dos sócios? Vão. Vão, porque a responsabilidade deles é ilimitada. E ninguém quer, então, arriscar o seu patrimônio. E a responsabilidade solidária quer dizer o quê? Quer dizer que qualquer um dos sócios pode ser obrigado a pagar até a dívida toda. Um sócio, por exemplo, entrou só com 10%. Ele pode ser obrigado a pagar 100% da dívida. Porque vamos supor que ele é o único que tem patrimônio no seu nome e os outros não têm já mais nada. O credor vai atrás do que tem patrimônio e toma o patrimônio dele para pagar as dívidas que a empresa dele não pagou. Aí toma o patrimônio dele, às vezes toma 100% da dívida vai paga por um único sócio. Aí o credor fica satisfeito, mas o sócio que pagou tudo sozinho, embora tivesse, por exemplo, só 10%, ele fica numa desvantagem violenta, né? Seria injusto. Aí o que ele faz? Ele vai ter que ir atrás dos outros sócios, né? Que não pagaram nada e ele pagou por eles. Aí é aí onde a amizade já se acaba instantaneamente, né? Acabou a amizade, virou já inimigo. E sócio vira inimigo. Ele paga pelos outros sócios, o credor fica satisfeito, e ele agora que vai atrás dos sócios dele para dizer, ó, amigo, eu paguei tudo. Eu tinha 10% da sociedade e paguei 100% da dívida. Quero que vocês me devolvam a parte que me cabe. Isso está dentro da responsabilidade solidária. Na responsabilidade solidária, o sócio que entrou com 10%, ele não pode dizer que vai pagar só 10% das dívidas. E o outro que entrou com 20% não vai poder dizer que entrou só que vai pagar só 20% do tamanho da dívida. Não. São solidários. Qualquer um pode ser obrigado a pagar qualquer percentual da dívida. Tá entendido aí por que, então, que ninguém quer constituir uma sociedade em nome coletivo? Acho que sim, né? Mas existe? Existe. Ok? É pessoa jurídica? É. Detalhe, ó, somente pessoas físicas podem participar dela. Uma pessoa jurídica não pode ser sócio de uma sociedade em nome coletivo. Só pessoas naturais. O nome empresarial pode ser firma ou razão social, que é a mesma coisa, são a mesma coisa. Firma social ou razão social são a mesma coisa. Qual é o outro tipo de nome que existe? Denominação. Aí a denominação não pode ser utilizada pela empresa do tipo sociedade em nome coletivo. Professor, não sei no que é mais firma, nem razão social, nem denominação. Na verdade, eu nunca soube.
Ah, rapaz, então você tem uma facilidade aí. As aulas estão gravadas, você volta lá e ouve, e está escrito na apostila, certo? Aqui a gente já tem aquela fé, aqui a gente já tem roleta russa, né, Daniel? Eu vou já falar isso aí, tá? Na verdade, aqui a gente já tem aquela fé de que você sabe o que é um nome empresarial, que ele pode ser do tipo firma ou razão social, que é a mesma coisa, ou denominação. A gente imagina que você sabe como é que se compõe uma razão social, e a gente imagina que já sabe como se compõe uma denominação. Não é isso? Aí vocês estão aí do lado daí dizendo sim, claro, professor. Sabemos sim. Essa aula foi dada, bem dada, inclusive tem na apostila, e nós lemos e fizemos até prova já sobre isso. Sabemos sim, pode ficar tranquilo. Vá para frente aí, professor, que essa parte que passou foi assimilada. Nós estamos numa boa, né? Daniel, na verdade, não é roleta russa não, certo? Na verdade, o credor, ele pode pesquisar quais são os devedores que têm patrimônio. Ele tem como pesquisar isso aí. E aí ele descobre que um dos credores tem um nome limpo, tem carro no nome dele, tem imóvel no nome dele, e o outro sócio é um estelionatário, tem 200 cheques devolvidos, 200 títulos de crédito protestado por falta de pagamento, responde a processo civil, criminal, e o outro não. O outro sócio todo bonitinho, todo direitinho, nome limpo e patrimônio no nome dele. Você, credor, vai tentar receber dinheiro do sócio que não tem mais nada, que é devedor, que é até estelionatário, ou você vai querer cobrar do sócio que está tudo bonitinho, tudo no nome dele? Você vai atrás do que tem tudo, né? Né? Exatamente. Exatamente. Então você vai atrás do que está lá, tudo bonitinho, regularizado. Aí você fala, poxa, que desgraça, né? Quer dizer que quem está certo é quem vai pagar. Pessoal, infelizmente isso é comum, né? É comum. Praticamente vocês veem o empresário que é regulamentado, que é regular, a fiscalização bate nele, multa, fecha, chama a polícia, faz o escambau, né? Aí você pega e fala, amigo, por que você da fiscalização não vai bem aí nessa esquina aí, ó? Tem um espetinho aí na esquina que tá aqui, ele toma conta da calçada todinha, ninguém anda na calçada, ele deixa o quarteirão todo tomado de fumaça do churrasco, ele reserva a calçada, a rua na frente da calçada dele para ninguém estacionar, ele vende bebida alcoólica para menor, a carne não tem origem, não tem balança, não tem refrigeração, é tudo vendido na calçada, ao, 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 ao ar livre, ao céu aberto, e você vai bem aí, cara, atravessa a rua e fiscaliza esse espetinho aí. Aí o que o fiscal diz? Não, esse cara aí não tem nada no nome dele, não, ele não sei o que, não, ele corre, ele vai-se embora, e não vai. Aí quem é fiscalizado? Quem tenta agir corretamente. Infelizmente, o nosso país é todo trocado, né? Se fosse seguir a lei ao pé da letra, o que era que aconteceria? Todos os espetinhos, ou praticamente todos da cidade, seriam fechados. Todo o material recolhido. Todos eles multados. A calçada liberada para circulação. A rua publicizada, não pode reservar vaga. As carnes apreendidas e jogadas fora, porque não tem origem e nem acondicionamento. E aí por diante. O que é que acontece? Acontece isso? Não, porque o nosso país é todo aos avessos, né? É tudo ao contrário. Quem tenta trabalhar direito se lasca. Quem vai na informalidade
Os fiscais dizem, não, ninguém vai fazer nada não, porque não tem CNPJ, não tem nome, não tem não sei o quê. Sim, a pessoa não pode ser presa, não. Ah, mas aí ninguém quer fazer isso, aí ninguém me dá dor de cabo. E o material não pode ser apreendido, não? É, a gente apreende e ele volta na outra semana. Então, você apreende de novo na outra, na outra, na outra, né? Mas não é assim que funciona. Alguém pode dizer, ah, professor, mas isso é maldade, os churrasqueiros, os espetinhos, os ambulantes. Aí, pessoal, é uma outra questão. É uma questão social, econômica e social. Estou falando do ponto de vista puramente legal. Não pode. Agora, se você colocar dentro do que eu estou falando questões sociais, socioeconômicas, de desemprego, de necessidade, aí beleza. Aí realmente você leva em conta esses outros argumentos aí que são importantes, né? As pessoas precisam trabalhar, não tem emprego formal, não tem ajuda e vão morrer de fome. Então, é uma situação muito complicada, né? Toda moeda tem os dois lados, né? Certo? Então, pessoal, supondo que vocês sabem tudo isso aí já, sabem, por exemplo, que o nome do tipo razão social, com certeza vocês lembram aí, que ele é formado tão somente por nome civil de pessoas e não por nomes estrangeiros nem de fantasia, né? Então, por exemplo, aqui, ó, Jorge Silveira, Francisco Silveira e Arnoldo Lima, Comércio de Couros. Isso aqui é uma razão social ou é uma denominação? Razão social, só tem nome de pessoas aqui, ó, e a identificação do ramo. Não disse aqui se é limitada, se é SA, se é comandita por ações. Aí, se não estiver dizendo, você vai ter que olhar no contrato social para ter certeza. Se não quiser botar todos os nomes, você bota aqui, ó, e companhia. Ou e-cia. Significa dizer o quê? Que além do Jorge Silveira, tem outros sócios que não estão no nome empresarial, mas estão constando aonde? No contrato social. Aí, se você quiser saber quem são todos os sócios, você vai ter que ir na junta comercial ou procurar na internet e descobrir pelo contrato social quem são efetivamente todos os sócios, certo? Ok? Pessoal, hoje nós já estamos aí com um bom avanço no conteúdo, uma boa quantidade de aula. E como tem muita gente faltando hoje, pouquíssimas pessoas assistindo, eu considero que a gente pode parar por aqui e deixar a comandita simples, ó, para a próxima aula, né? Até para não ficar muito cansativo. Pode ser assim? Tem alguma dúvida? Vocês gostariam de tirar alguma dúvida sobre o conteúdo que foi falado? Ok, sem dúvidas, né? Quanto à prova de vocês, na próxima aula, eu falo alguma coisa sobre ela quando tiver mais pessoas presentes, tá? Porque, para não ter que repetir, muita gente está curiosa, querendo informação, eu estou corrigindo, tá? Aí tem uma paciênciazinha aí, que na próxima aula eu falo alguma coisa sobre a correção ainda, tá? Então, pessoal, eu encerro aqui. Agradeço aí a atenção de vocês. E, se Deus quiser, quinta-feira estaremos aqui para dar continuidade a partir dessa sociedade em comandita simples, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês entram em contato aí comigo pelo grupo de WhatsApp, tá? Então, vou encerrando aqui. Boa noite, até mais. Ian, não sei. Rapaz, eu não estou lembrando de cabeça, não. Se. Não estou lembrando de cabeça, não. Mas, não se preocupe não que a gente vê isso aí com calma, certo? A gente vê depois. Então, saindo aqui, pessoal. Boa noite. Tudo de bom aí para vocês.